Boa tarde, meus irmãos. Sou o Alessandro da Silva, do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. É um prazer, mais uma vez, poder estar falando com os irmãos e aprendendo também. E no nosso encontro desta tarde, vamos conversar sobre mais um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, que é do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Para hoje eu escolhi especificamente falar sobre o sentimento de justiça. Inicialmente, eu convido aos irmãos para nos harmonizarmos, para bem aproveitarmos este tempo que vamos passar juntos. Assim, elevemos o nosso pensamento a Deus e peçamos a assistência dos nossos anjos de guarda, nossos espíritos protetores, para que possamos nos esclarecer a respeito desse assunto e assim esclarecidos e pacificados possamos cumprir com os nossos propósitos desta encarnação. Então, que Jesus abençoe a todos nós. Os irmãos com certeza percebem, e principalmente nesses tempos de dificuldades em que nós vivemos, em que a humanidade está bastante apreensiva, perturbada com essa pandemia que se abateu sobre nós, essa nova doença que chegou nos causando apreensão, medo, né, e fazendo nós mudarmos de hábitos. E junto com isso, gerando essa tensão toda dentro da humanidade, né, se somam outros problemas que sempre nos acompanharam, questões sociais que sempre nos acompanharam, porém que nesses tempos onde os nossos ânimos estão mais acirrados e psicologicamente estamos também mais apreensivos e ansiosos, essas questões sociais acabam se exacerbando. E paira no ar sempre aquele sentimento profundo de justiça. Quem não quer justiça? Quem não espera justiça? Então há um sentimento coletivo de justiça, o que é perfeitamente normal. Mas querer justiça não é o mesmo que querer a aplicação da lei. Será que nós já paramos para pensar nisso? E querer justiça nem sempre é o mesmo do que querer a aplicação da lei. Por que eu digo isso? Porque basta ocorrer um crime hediondo de grande repercussão na mídia, que a imprensa logo já procura os parentes da vítima, nos casos de um assassinato, ou um rapto, ou aqueles casos em que há a perda de uma vida, quer por um acidente, às vezes causado por um motorista embriagado, ou um motorista que estava em alta velocidade, que atropela pessoas que às vezes que estão nas paradas de ônibus, ou colide com algum carro por uma infração de trânsito cometido e vindo a ter a perda de vidas humanas. Logo a imprensa procura os parentes da vítima e faz aquela pergunta que todos com certeza já ouviram: qual o seu sentimento agora? Eles não perguntam isso para os parentes, para os familiares da vítima, que estão lá desesperados pela perda repentina do seu ente querido
Qual o seu sentimento agora? E qual a resposta que vem? Tenho certeza que todos já ouviram e sabem qual é a resposta que vem. A família normalmente responde: queremos justiça. É o tipo de reportagem que a mídia nem precisa mostrar mais, mas eles fazem questão de mostrar, né? Mas não precisa, porque quando há essas notícias desses crimes hediondos, não é? Ou desses acidentes fatais em que se busca identificar, muitas vezes não a causa do acidente, mas se busca única e exclusivamente buscar um culpado, às vezes nem sempre se busca entender a causa para que sejam tomadas medidas para que isso não volte a acontecer, não. Se busca simplesmente um culpado, né? Imaginando que identificando o culpado e tomando as medidas legais cabíveis contra o culpado, aquele problema está resolvido. E então se ouve isso. Qual o seu sentimento? E a resposta: queremos justiça. A lei, portanto, mais que estabeleça a lei, uma determinada sanção que busca punir perante a sociedade o culpado, nem sempre ela está em consonância com a lei divina, com a lei natural. E esse nosso sentimento de justiça, há uma linha muito tênue em qual é o sentimento que prevalece? É o sentimento de justiça ou é o sentimento de vingança? Todos lembram daquela passagem do Evangelho, e essa passagem é citada aqui no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus, quando volta do monte onde estava orando, né, os escribas e os fariseus lhe conduzem uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério. Ela foi flagrada em adultério. E naquela época, a pena para o cometimento do adultério era a morte por apedrejamento. Pois bem, eles levam essa mulher até Jesus e perguntam: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam para Jesus. E Jesus, vocês lembram o que ele fez? Eles ficaram perguntando, pressionando a Jesus a dar uma resposta sobre isso. E Jesus respondeu: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se um após o outro, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu lá somente com a mulher, que estava no meio da praça. Então Jesus, se levantando, lhe disse à mulher: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. Essa passagem é muito interessante, muito curiosa de nós entendermos por que eles levaram, os fariseus, os escribas levaram essa mulher até Jesus. Eles estavam, na verdade, fazendo uma provocação a Jesus. Eles estavam tentando Jesus. Por quê? A intenção deles, na verdade, era de uma forma ou outra punir a Jesus também. Por quê?
Se Jesus ordenasse ou concordasse com o apedrejamento da mulher, aí eles iam dizer: ah, tu que vem semear o perdão, a paz e a concórdia, agora está concordando com que nós matemos a mulher. Se Jesus a absolvesse, ele iria contra a lei judaica vigente na época, que é a lei de Moisés, que determinava que as adúlteras e adúlteros fossem punidas com a morte por apedrejamento. E mais, se Jesus condenasse a mulher, ele estaria indo contra a lei de Roma também. Por quê? Embora essa fosse uma lei mosaica, mas quem determinava na época a pena capital era o representante do imperador de Roma naquela região. Então Jesus não teria autoridade para isso. Se o fizesse, ele estaria também indo contra Roma. Então, na verdade, foi toda uma armação tentando pressionar a Jesus e colocar Jesus numa situação em que ele ficasse exposto de uma forma ou de outra às penas dos hebreus e dos escribas que estavam ali. Mas Jesus nos dá uma lição, aliás, várias lições. Primeiro, ele nos ensina com isso o que é a misericórdia. Ele também nos mostra que a lei humana, ela não deveria se sobrepor às leis naturais, às leis divinas. Não matarás, diz a lei divina. Não matarás. E ainda hoje, muitas vezes, se pune alguém que infringe a lei com a morte. Alguém que matou é punido com a morte, é a pena de morte. E mais, Jesus também nos ensina por essa passagem que quem julga, quem tem a verdadeira justiça é Deus. A verdadeira justiça é divina. Por mais que nós precisemos das leis humanas, que são as nossas regras básicas de convivência, né? Mas essas regras básicas de convivência não podem ser contrárias às leis divinas. Ao contrário, as leis divinas é que são a base para as leis humanas. Mas todos nós, a sociedade, ela tem um sentimento de justiça. E isso é muito bem estudado pela sociologia jurídica, que examina a influência dos fatores sociais sobre o direito. Ela estuda as incidências de valores, de ética, de costumes da sociedade e acaba, então, dando condições ao legislativo, aos vereadores, aos deputados estaduais, deputados federais, para então proporem as leis que são então aplicadas pelo sistema judiciário. Pelo menos assim deveria ser. Os nossos legisladores deveriam ouvir, observar os anseios geral da população para assim propor leis melhores, leis mais adequadas, inclusive ao momento atual que se vive. São leis que deveriam ser, ao meu modo de ver, sempre estar em permanente revisão e adequação, porque o nosso comportamento hoje não é o mesmo comportamento de 100 anos atrás, de 50, de 80 anos atrás, E, no entanto, nós temos leis feitas há 80 anos atrás que não tem mais razão de ser
existir hoje em dia, porque já mudaram os valores, mudaram os nossos costumes, mudaram os nossos hábitos, novos hábitos surgiram, né? Estão aí em moda os crimes digitais, né? E a legislação, as leis não são ainda bem adequadas para agirem contra esse tipo de crime. Mas o sentimento de justiça coletivo permeia a nossa sociedade e ele faz com que muitas vezes então nós percamos a noção entre justiça e vingança, ou fazemos uma justiça para um determinado segmento da sociedade em detrimento de outro, para alguma classe social, para algum grupo, para algum nicho de mercado, e não se faz a lei para o coletivo. Esse é o que deveria se importar os nossos legisladores, com a conveniência social geral e não com a conveniência de um grupo. Mas Kardec perguntou aos espíritos no Livro dos Espíritos, na questão 873, o sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas? E os espíritos responderam: tanto está na natureza que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. Então, isso quer dizer o quê? O sentimento de justiça é algo natural, é algo que está escrito na nossa consciência. Continuam os espíritos falando: o progresso moral desenvolve sem dúvida esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem. Eis porque encontrareis frequentemente entre homens simples e primitivos noções mais exatas de justiça que entre os que têm muito saber. Então, a justiça, o sentimento de justiça, também tem a ver com a nossa elevação moral. Eu diria, com a nossa maturidade moral. Continua ainda Kardec na questão 874. Se a justiça é uma lei natural, como ocorre que os homens a entendam de maneiras tão diferentes e que um ache justo aquilo que a outro parece injusto? E a resposta? Nós sabemos, na verdade, a resposta, mas os espíritos responderam: é que frequentemente aí se misturam paixões que alteram esse sentimento, como a maioria dos outros sentimentos naturais, e fazem ver as coisas sob um falso ponto de vista. Ou seja, nós olhamos as coisas sobre a nossa ótica individual. Entra aí em jogo o nosso individualismo e o nosso egoísmo. O que entendemos por ser justo ou agir com justiça? O que nós entendemos por ser justo ou agir com justiça? Para responder essa pergunta, precisamos ter claro, então, o conceito de justiça. Nós interpretamos o conceito de justiça, então, segundo a nossa conveniência, né? E aí é que nós agimos de forma precipitada e de forma egoísta. Então Kardec pergunta aos espíritos também: como se pode definir a justiça? E eles respondem numa frase muito simples e curta, diria o gaúcho, curto e grosso: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E o que determina esses direitos de cada um? Duas coisas os determinam: a lei humana e a lei natural. Tendo os homens feito leis apropriadas aos seus costumes e ao seu caráter, essas leis estabeleceram direitos que puderam variar com o progresso dos conhecimentos.
O direito estabelecido pelos homens, portanto, não está sempre conforme a justiça. Que justiça é essa? Justiça divina. Aliás, ele não regula senão certas relações sociais, enquanto na vida particular há uma imensidade de atos que são unicamente da alçada do tribunal da consciência. Então, isso nos permite concluir aquilo que há pouco eu falava, né? Que as leis têm que ser adequadas e atualizadas ao momento e conforme a evolução do ser humano. Vou ler alguns exemplos de notícias que seguidamente a gente ouve. Obviamente vou omitir maiores detalhes. Notícia num jornal de grande circulação. Após 18 anos de prisão, é provada a inocência de um homem. Segunda notícia. Nos Estados Unidos, 10 anos depois de cumprida a sentença de morte, é encontrado o verdadeiro assassino pelo crime. Terceira notícia. Casal proprietário de escola infantil acusado de assédio sexual a menores, depois de execrados pela opinião pública e quase linchados, provam a sua inocência. Quarta notícia. Jovem fica preso injustamente por vários meses por ter sido confundido por semelhança física com o verdadeiro criminoso. Exemplos de que a justiça dos homens não é perfeita, porque nós somos imperfeitos. Então nós temos que ter muito cuidado em achar que às vezes estamos aplicando justiça e estamos fazendo ao contrário. Então estamos cometendo uma grande injustiça. Mas tem outra questão no Livro dos Espíritos que eu acho bem adequada para nós conversarmos também, que é a 876, que pergunta a Kardec: fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural? Qual é a base, então, da justiça? E os Espíritos respondem: o Cristo vô-la deu. O Cristo nos ensinou, ele já nos ensinou qual é a base da verdadeira justiça. Desejai para os outros o que quereríeis para vós mesmos. Essa é a verdadeira justiça. Deus colocou no coração do homem a regra de toda e verdadeira justiça, pelo desejo de cada um de ver respeitar seus direitos. Na incerteza do que se deve fazer em relação ao seu semelhante, em uma dada circunstância, o homem se pergunta como ele desejaria que se fizesse para com ele, em circunstância semelhante. E qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza? Quem seria esse homem? Qual o caráter desse homem? Quem seria esse homem? O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Então Jesus esteve aqui e já nos ensinou, e já nos mostrou o que é a verdadeira justiça. Basta nós praticarmos o que ele ensinou. Basta nós não esquecermos o que ele ensinou. Basta que nós olhemos para as leis humanas e comparemos com o modelo que Jesus nos trouxe para saber se aquela lei é correta ou não. Agora, é importante no aprendizado disso tudo é que nós temos que agir com indulgência. Nós temos que agir com compreensão. Nos preocuparmos em sermos severos conosco e não com os nossos irmãos. A gente vê filho julgando o pai,
A gente vê empregado subordinado julgando o chefe. Nós julgamos os nossos governantes, o prefeito, o governador, o presidente, mas nós não nos perguntamos o que eu faria se eu tivesse no lugar deles. É muito fácil criticar, é muito fácil apontar o erro, e como é difícil nós nos vigiarmos. Como é difícil a gente se colocar no lugar do outro. E é isso que propõe Jesus nessa passagem. Coloque-se no lugar do outro e faça algo para melhorar o contexto, não simplesmente achar um culpado, punindo, achando que assim está se resolvendo o problema. É uma maneira muito simplista de comportamento e da forma de agir, né? A verdadeira prevenção é trabalhar na educação das pessoas, na educação das crianças, né? Prover uma educação saudável, fundada e calcada nos valores morais de amor, de caridade, de indulgência e de perdão. E é assim que nós vamos construir uma sociedade melhor, um mundo melhor, e não vamos precisar estar criando depósitos de gente, que são as prisões que nós temos hoje em dia. São verdadeiros depósitos de pessoas que não recuperam ninguém. Jesus falou também: bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, mas é a sede da justiça divina. Sede da justiça divina. E ele dizia mais, que quem beber dessa água jamais terá sede. Qual é a água que ele dizia que nós temos que beber? Está aqui a água que está aqui. É o Evangelho, que é como água que vem saciar a nossa sede de justiça, a nossa sede de esclarecimento, está aqui. Se nós bebermos dessa água, nós não teremos mais fome. E compreenderemos que a justiça divina é tão maravilhosa e perfeita que a doutrina espírita nos ajuda a entendê-la e nos ajuda a entender a justiça divina através das múltiplas encarnações e da lei de causa e efeito, das múltiplas encarnações necessárias para a nossa evolução moral e evolução intelectual, e da lei de causa e efeito, onde todo efeito tem uma causa. Se eu for um promotor de boas causas, de boas ações, isso vai ficar gravado na minha consciência, eu vou levar para todo sempre e assim vou crescer como espírito. Se eu praticar o mal, todo o mal cometido vai voltar para mim num futuro próximo ou num futuro distante, na forma de uma prova ou de uma expiação, mas é um mal que precisa ser reparado, precisa ser resgatado. Então trabalhemos, meus irmãos, para que nós possamos viver o Evangelho, compreender a lei de justiça, amor e caridade e viver como verdadeiros irmãos, se suportando, não no sentido de se aguentando, mas se apoiando para junto crescermos, nos desenvolvermos e construirmos um mundo melhor. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus os abençoe com saúde, paz e harmonia. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.